Bom, muito se tem falado sobre o novo acordo ortográfico e a verdade é que o período de transição para a adoção do novo acordo ortográfico da língua portuguesa chegou esta quarta-feira, dia 13, ao fim. Pensávamos nós, agora afinal não é bem assim, vamos saber tudo. Passados 6 anos sobre o depósito do instrumento de ratificação por Portugal. A adoção do acordo continua a não ser pacífica, mas todos concordam numa coisa: a riqueza da língua portuguesa é extraordinária. Para debater o assunto convidámos Maria José Maia, presidente da Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa, e também Madalena Homem Cardoso, uma das criadoras do grupo Em Ação contra o Acordo Ortográfico. Um aplauso para as duas e muito bom dia. Obrigada por estarem connosco. Ora, muito bem. Se calhar começamos exatamente pela Maria José, até porque estamos a falar de uma associação chamada 8 Séculos de Língua Portuguesa que diz tudo sobre este tema, não é? São 800 anos de história sobre uma língua maravilhosa, que todos nós amamos, mas que muitas vezes maltratamos, muitas vezes mesmo. Começando pelo básico, qual foi a necessidade de se fazer mais um acordo ortográfico? Que é esta a pergunta que as pessoas põem, não é? Este novo acordo ortográfico foi feito basicamente para unificar ortografia, permitindo grafias diferentes, evidentemente. Quando eu digo unificar, não é haver uma grafia... bom dia. Não é haver uma grafia única, mas etimologicamente, culturalmente, ele afasta-nos da etimologia da nossa língua. De qualquer maneira, é importante dizer que a nossa Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa, nós decidimos intencionalmente não tomar partido teórico relativamente ao acordo ortográfico. Posso aplaudir? E decidimos isso porque, em primeiro lugar, a língua é muito mais do que a sua grafia, é muito mais do que o modo como se escreve. E nós queremos fazer uma defesa, promoção da língua da forma a mais abrangente possível. Por outro lado, o acordo ortográfico muda 1% de palavras e, portanto, tem havido debates muito apaixonados a favor e contra, e nós pensamos que aquilo que não tem havido é uma explicação e uma pedagogia, porque um acordo não se pode implementar apenas por um decreto-lei. E, portanto, deveria ter havido um processo pedagógico de explicação. Um protocolo de integração. Que não é apenas feito nas escolas, portanto, que deveria ser feito a nível da sociedade em geral. E aquilo que nos preocupa é, de facto, as confusões que estão instaladas com este acordo. Lá está. Portanto, não tendo nós uma posição teórica sobre o acordo, temos evidentemente uma posição prática, porque temos que escrever de qualquer maneira, e tendo estas comemorações que nós promovemos, as comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa, o autopatrocínio do Presidente da República, o apoio do Ministério da Educação, o reconhecimento do Secretário de Estado da Cultura, o apoio do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, não tinha sentido que pedíssemos esses apoios e não cumpríssemos a lei que está em vigor. Portanto, a direção da Associação segue o novo acordo ortográfico, as outras pessoas, mesmo da associação, escrevem como querem, e na nossa associação há pessoas que são a favor do acordo, contra o acordo, que entendem o porquê do acordo e, portanto, há sensibilidades diferentes, todas unidas na defesa e promoção da língua portuguesa. E temos sensibilidades diferentes também com a presença da Madalena Homem Cardoso, que representa aqui um grupo que se chama Em Ação contra o Acordo Ortográfico. Bom dia. Bom dia. Desde 1990 que se fala disto, deixámos tudo para a última e à portuguesa. Eu não deixei. Eu tenho 46 anos, eu ainda não tinha feito 17 quando li aquelas coisas que o Miguel Esteves Cardoso escrevia no Expresso e que ainda hoje ressoam. O cágado de fato na praia, não é? Que ele brincou com isso e pôs completamente a ridículo, desnudou e inviabilizou. É notável como um rasgo, um golpe de mestre pode
dilapidar uma construção muito incipiente, que era nessa altura o chamado anteprojeto de acordo ortográfico luso-brasileiro de 1986. A história do cágado e a sua versão sem acento data daí. Mas porquê é que a Madalena... Eu fui ao Grêmio Literário sabendo disso, sim, porque havia um abaixo-assinado e houve aquela irritação de não ser maior, eu não posso assinar, então levo para os meus professores lá do Liceu Rainha Dona Amélia a assinar e não sei o quê, comecei... O meu ativismo dura há 30 anos. Isto é um horror, porque entretanto, claro que não dura há 30 anos, não foi contínuo. Houve uma altura que parecia morto e enterrado. Foi metido na gaveta, mas esqueceram de aceitar a chave da gaveta pela janela. Não, foi esse pequeno por maior que lhes faltou. E sobretudo porque, sermos a favor ou contra, havia aqui um trabalho de preparação que devia ter sido feito, sobretudo junto das escolas, e que nos parece que não foi tão bem preparada esta integração. Há uma construção falaciosa, que é um castelo de cartas que... Mas vamos ser objetivos para que toda a gente entenda, Madalena. Acabou de dizer, por exemplo, sim, não há lei, não há decreto-lei nenhum. Se isto não fosse para voltar para trás, já estaria legislado. O que existe é uma resolução do Conselho de Ministros. É um regulamento. Não tem caráter de lei. A lei que está em vigor é aquela que diz que o Acordo de 45 e o outro decreto-lei, que as alterações feitas em 1963, isso é a lei que vigora. Lei e decreto-lei estão num patamar hierárquico superior. Mas, Madalena, desculpe interrompê-la, temos mesmo que ser objetivos em relação a este tema para que toda a gente entenda. Quando nós falamos sobre este novo acordo ortográfico, ou seja, perfeitamente independente de decretos-lei, porque nós aqui acabamos por receber ordens e às vezes sabemos de onde, quais são as novas alterações? Aquelas que mais chocam? A questão não é, porque não é propriamente o anedotário. As pessoas falam do cor de laranja, falam do Egito. O anedotário é uma maneira que eu acho que é inverter a coisa. A língua é que está transformada numa anedota. Porque é a dilapidação do nosso património cultural. É aquele de que nós não somos proprietários. Até uma geração não pode decidir a dilapidação de uma língua. Não lhe é legítimo. Somos herdeiros de um passado cultural e somos legatários para as gerações futuras. Portanto, é uma coisa absurda. Criaram-se os lusófonos. Madalena, a língua não é um objeto vivo? A língua não se transforma? Precisamente. Não evolui? E o acordo é contra-evolutivo e anti-histórico. Pelo seguinte, entraram as telenovelas brasileiras e nós começámos a dizer tchau e muitas pessoas abrasileiradas entraram naturalissimamente. Mas com os fluxos culturais isso acontece. Agora, de repente, querer impor, supostamente, uma alteração que foi feita no português do Brasil, tendo em conta a maneira como eles abrem as vogais. Por exemplo? O efetuar ativo, direto, pronto. Que eles tiraram, porquê? Queriam facilitar a alfabetização de adultos. Isto, uma imposição ditatorial no pós-Getúlio Vargas, na ditadura militar. O Getúlio Vargas fez tábua rasa do que tinha havido de entendimentos com Portugal, naquela linha nacionalista populista, e então vamos alterar isto tudo unilateralmente. Aliás, há uma falácia que é sempre propagandeada por Malaca Casteleira e Dito Estrela. Todas as pessoas que têm aparecido dizem sempre: nós começámos isto disparatadamente, unilateralmente, em 1911, a reforma ortográfica da República. É mentira. O Brasil iniciou isso na Academia Brasileira de Letras. A tradição destas mudanças ortográficas começou em 1906, 1907, na Academia Brasileira de Letras. Mas eles querem fazer um apagamento histórico. Agora, quem for ao Google e pesquisar a BL, a reforma ortográfica, eles não dizem acordo, dizem reforma ortográfica 1906, está lá. O início desta brincadeira. Agora, o que é que acontece? Havia pessoas muito credenciadas. Os lexicógrafos tiravam o retrato à língua, faziam ajustamentos muito ponderados, eram pessoas muito sérias. Mas apareceram os lusófonos. Os lusófonos são umas pessoas que, isto dá viagens, pronto, vamos fazer encontros, vamos ganhar subsídios estatais, vamos vender dicionários, vamos vender livros escolares, vamos reeditar novas obras para atualizar as bibliotecas e, portanto, fazer contratos com o Estado. É uma PPP. Madalena, deixa-me só passar a palavra à Maria José, até porque queria complementar alguma da informação. Complementar ou criticar? Quando disse vamos objetivar. Mais do que o acordo, preocupa-nos as confusões sobre o acordo e a falta de pedagogia que houve. E, por exemplo, neste momento, há muitas pessoas que estão a tirar o C à palavra contacto. E nós dizemos contacto e escrevemos com C. O facto,
Portanto, tudo aquilo que nós dizemos, nós escrevemos ao espectador, por exemplo. Exatamente, já percebi. E há muita gente que neste momento confunde. E já tira os textos. E já tira os textos todos. E, portanto, isso faz-nos ter consciência de que devia haver efetivamente um processo mais alargado que devia ser pedagógico relativamente à forma como se escrevem as palavras. Temos aqui alguns exemplos do que é que a Madalena nos quer mostrar. O grotesco. Vamos fazer assim, Vamos a isso. Madalena. Temos, não sei se posso... Eu mostro e a Madalena Vai explica. folheando, exatamente. Vamos lá, então, explique-nos lá. Temos 3 palavras diferentes antes do acordo, iguais depois do acordo. Homonimia tripla. A palavra coação, que é o ato de coar, a palavra coacção, o ato de coagir, a palavra ação, ato de atuar concertadamente, não é? E, portanto, estas 3 ficam coação. No primeiro caso porque cai o C, antes do C cedilhado, no outro caso porque cai o C. Isto obriga, quando estamos a fazer uma leitura, a imaginarmos qual das 3 hipóteses. Mas, por exemplo, qual é o contexto num poema? Diga-me qual é o contexto. Por exemplo, há facultatividade entre o andamos e andamos. O acento agora é facultativo. O acento é facultativo. Sim, é que as pessoas não conhecem o acordo. O tempo verbal é outra coisa. Não, mas agora é facultativo. Mas então por exemplo, temos o nenhuma. pelo. O pelo do verbo pelar, acento É isto agudo. que eu quero discutir. É esta parte. O pelo, acento circunflexo. E o pelu. Agora... Dá para distinguir 3 palavras. O Bagão Félix criou esta frase. Não me pelo pelo de quem para desistir. Quem é cordês fica não me pelu de quem para desistir. Isto é lindo. Agora, veja, folhei a próxima página. Veja mais. Agora homofonias, triplas. Recessão e recessão. Vamos a isto, então. Pronto, temos 3 recessões. Uma é a recessão económica que toda a gente conhece. Infelizmente. Recepção de receber, o P, não é para abrir. Agora a tendência é dizer recessão. O hábito de leitura é fechar a vogal. Em Portugal. No Brasil não é assim. Mas eles dizem recepção. Recepção, meu chapa, é isso mesmo. E, portanto, ressecção, excisão, portanto, extirpação cirúrgica, ressecção. Sai repare, posso... Então não pode, Madalena. Consegue distinguir, se eu tapar isto aqui, consegue distinguir as 3 palavras? Qual é que é? Consigo. Não. Consegue saber qual é que é a ressecção e... Infelizmente já parte do princípio que se tira um P daqui, é porque realmente agora a pessoa já parte do princípio. Veja, a próxima. Vamos à interseção. Interseção, interceder. Intersecção, cortar. Intercepção, CP. Uma é SC, não é? A outra é CP, intercepção. Eu vou interceptar a pessoa no corredor, certo. Há um outro corredor que intersecta aquele corredor. Portanto, uma é cruzar e a outra é suster a marcha, não é? Sim. E, portanto, estas palavras ficam absolutamente homófonas. Interseção. E o para? Pois, exato, mas como há tantas, repare, todos os verbos, a primeira conjugação, portanto, terminados em ar, beijar, andar, cantar, o cantamos, o paramos, pode ser paramos, exatamente. Paramos e cantamos. A pera e o pera, mas são tantos. Agora, hifanização, por exemplo, maçã de Adão sem hífanes. Pé de atleta sem hífanes, porque pé de atleta com hífanes seria a doença, não é? E pé de atleta é o pé de atleta, mas perde o hífane. Porquê? Porque o hífane só é mantido nas espécies botânicas, zoológicas, quer dizer, maçã de Adão, cu de Judas, sem hífane. Não faz sentido nenhum. Uma coisa é dizer, talvez no fim de semana com hífanes, é sábado e domingo. Vamos talvez combinar no fim de semana. Pode ser sexta-feira. Pode ser o final da semana, precisamente. Os meses também perderam as maiúsculas. Não só isso. Os dias repare, da semana. para os miúdos, a facilidade que eles estão a introduzir para os miúdos, os pontos cardeais, o oeste para e o terminar, leste. Tá bem. Este e leste. Pois. Interessante. Maria José, o que é que gostava de dizer sobre isto? Ainda que não tenha uma posição oficial sobre este novo acordo ortográfico. De facto, estamos aqui perante alguns exemplos gritantes daquilo que é uma facada à língua portuguesa, não é? De qualquer modo, aquilo que seria importante era fazer esse processo pedagógico junto da sociedade. Mas
aquilo que a nós nos ocupa, sobretudo, mais do que o acordo ortográfico, é tornar as pessoas conscientes da importância da língua portuguesa, que é a quinta língua mais falada no mundo, a primeira mais falada no Hemisfério Sul, a terceira mais escrita no Facebook, por exemplo, e chamar a atenção para uma série de questões da língua portuguesa, torná-la mais conhecida, e por isso nós começamos estas comemorações tendo como referencial o testamento de Dom Afonso II, que foi escrito em 27 de junho de 1214, e por isso quando nós falamos de 8 séculos de língua portuguesa, estamos a falar de 8 séculos de língua portuguesa escrita, porque a língua portuguesa falada é anterior, como é evidente, que iniciámos o ano passado no dia 5 de maio, e no dia 5, escolhemos este dia por ser o dia da língua portuguesa e da cultura na CPLP, que iniciámos de uma maneira inédita com o lançamento de um selo 8 séculos de língua portuguesa, que foi lançado em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde e também na Galiza, mas que foi aprovado por todos os operadores postais dos países de língua oficial portuguesa. Maria José, temos que falar sobre as comemorações, porque senão não vamos ter tempo. E é importante falar sobre elas, não é? Exatamente. Nestas comemorações, para além do selo lançado pelos CTT, fizemos uma parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que principiou por lançar uma medalha das comemorações. É a medalha que eu trago ao peito e que pode ser adquirida online na loja da INCM. E fizemos uma série de realizações, como por exemplo, na Casa Fernando Pessoa, terminámos ontem um ciclo de poesia dedicada a cada um dos países de língua oficial portuguesa. Terminámos ontem com Portugal, tendo passado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné e por todos os outros. Muito bem. Muito bem, Maria José Maia, tenho mesmo que interromper, o nosso tempo chegou ao fim, chegámos à altura dos nossos compromissos comerciais, vou ter mesmo que interromper aqui a nossa conversa. A transição de facto acaba em setembro de 2016, não é verdade? É a publicação que Deixe-me só dizer que as comemorações terminam no dia 4 de julho com um grande espetáculo no Centro Cultural de Belém, com diversos convidados, Paulo de Carvalho, Ivan Lins, e que é organizado por Ana Laíns. Ora, muito bem. Ai, grande Ana Laíns, um grande beijinho para ela. Ortográfico. Duas coisas. Não está legislado o acordo ortográfico, é uma resolução do Conselho de Ministros, não vale nada. Só vale para a administração pública e para o sistema de ensino. Segundo, o prazo de transição, os 6 anos são contratados a partir da data de publicação. Portanto, setembro de 2016. Setembro de 2016. Muito bem, muito obrigada. Temos que ir para intervalo. Voltamos a seguir até já.